povo judeu, quando saiu do Egito, como disse pela manhã, segundo alguns autores, 1 milhão de pessoas saíram depois de 400 anos de escravidão. Deus, para operar aquele livramento, Deus, para operar aquela libertação, fez algo extraordinário no povo, no meio da nação egípcia. Deus levantou-se com poder e grande glória para libertar o seu povo da escravidão de Faraó. Todas as 10 pragas do Egito eram confrontos diretos com os deuses do Egito. E aqueles judeus, vendo aquilo, contemplando aquelas maravilhas todas, inclusive a última, em que não só o filho de Faraó, portanto, o filho de Deus, porque Faraó era tido como um Deus, a encarnação da divindade, característica esta dos imperadores do mundo antigo, eles se achavam deuses. Alguns imperadores romanos também tentaram fazê-lo se tornarem Deus. O filho de Faraó, portanto, e todos os primogênitos do Egito. E o judeu, vendo que a sua vida era poupada, é natural considerar-se seguro, porque a promessa era de libertação para enfrentar o deserto e chegar a Canaã. É natural passar pela cabeça de um judeu como este, que viu essas coisas, o sentimento de segurança. Ele dizia consigo mesmo: Deus fez isso por mim. Deus desceu do seu trono e operou essas maravilhas através de Moisés e Arão. Essas maravilhas, esses atos poderosos todos por minha causa, para me libertar, para que eu possa ser o povo dele na terra prometida. E assim o tão acalentado sonho da promessa de Deus de entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, na terra que produz as coisas boas, que viveriam felizes, é natural considerar-se seguro para alcançar a promessa. Mas a história não é esta. Nós muito bem sabemos que grande parte desses mesmos homens e mulheres que se julgavam seguros para entrar em Canaã ficaram prostrados no deserto. O autor de Hebreus está contando ou recontando esta história para a igreja cristã e tomando este exemplo para alerta daqueles que se acham também seguros por fazerem parte de uma igreja, ou frequentarem uma igreja, ou nascerem numa família cristã. Por serem filhos de cristãos, eles se consideram seguros e já se sentem com o passaporte carimbado para o céu. Por fazer ou por frequentar uma igreja, se acham seguros, porque afinal de contas estão aos domingos, semanalmente, dentro de uma igreja, cantando e ouvindo a palavra de Deus, portanto se sentem seguros quanto o destino eterno das suas vidas. O autor de Hebreus considera isto um paralelo importante. Por isso que ele vai recontar a história para que a igreja fique alerta, para que as pessoas que frequentam os templos religiosos possam considerar o destino das suas vidas. Aqueles que se acham já com o passaporte carimbado, ele diz: tende cuidado. Vocês viram o que aconteceu com o povo judeu? Aqueles que viram a glória de Deus e que Deus anunciou para eles a promessa de Canaã, viu que eles não entraram na terra, viram que ficaram prostrados, se acharam nas mãos de Deus, se acharam seguros. Então, o autor de Hebreus diz: tende cuidado, irmãos. No grego é veja.
Olhe bem, olhe o que você está fazendo. Considere esta sua segurança em Deus, se não é simplesmente uma asserção, um pensamento positivo. Alguns pensam que pensamento positivo é fé, e confundem a fé em Deus, neste relacionamento correto que inclui a fé, e confundem com pensamento positivo, porque acham que estão seguros, estão. O autor sagrado diz: olhe bem o que você está fazendo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Isto é, olha para o irmão, olhe para si, e todos têm que se mutuamente exortar, como que chamando a atenção e balançando assim. Veja como está a sua vida, porque não há garantia para aquele que não estabelece uma relação de fé com o Senhor. Mais à frente, o autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, vai repassar este princípio do relacionamento correto com Deus, que é a partir da fé, quando ele diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé, isto é, a parte da fé, Deus não pode ser agradado, isto é, não há possibilidade nenhuma de relacionamento. E como eu disse pela manhã, não adianta dar propina para Deus, como nós fazemos aqui embaixo. Eu não estou muito ligado nessa questão de fé, mas eu dou uma oferta de vez em quando. Eu vou à igreja de vez em quando. Olha, eu ajudo um necessitado de quando em vez. Isto é, pessoas que passam a vida inteira, ao invés de estabelecer o relacionamento correto com Deus, eles ficam dando propinas para Ele. Portanto, o autor de Hebreus diz: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, tudo começa, irmãos, com a incredulidade que ofende a Deus. Deus estabeleceu um princípio de relacionamento, que é a fé. Portanto, ele se ofende quando o cristão, quando a pessoa que está de cara com a palavra de Deus, ela diz: não é bem assim. O Senhor não conhece a minha vida. Deus me abandonou. Deus não é tão aquilo que nós estamos dizendo nesta noite. E começa a ofender a divindade, ofender o eterno a partir da incredulidade. E a partir da incredulidade, tudo demais que vem a seguir começa a surgir. Porque a partir da falta de fé, no relacionamento correto com Deus, acontece a rebelião, acontece a desobediência, e acontece e resulta no afastamento de Deus. Por isso que no texto que vamos contemplar nesta noite, Hebreus capítulo 4, de 1 a 11, ele começa dizendo o seguinte, peço que você abra a sua Bíblia, portanto, em Hebreus capítulo 4, versículo 1 em diante, até o versículo 11, é o texto que vamos trabalhar. É o parágrafo que estamos considerando hoje. Hebreus 4, a partir do versículo 1, veja com o verbo que ele começa: temamos, portanto. No grego phobos, de ter medo mesmo. Vocês devem temer esta possibilidade de acontecer com vocês o que aconteceu com aqueles que saíram do Egito sob a mão de Deus, se achavam tão seguros, mas não entraram na Canaã. Há tantos filhos de famílias cristãs que começam na igreja, pessoas que frequentam a igreja durante a vida inteira, se acham seguras, mas possivelmente, só Deus sabe disso, não entrarão na Canaã celestial, porque elas não consideraram a sua vida diante do Senhor. Ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então ele diz: olha, você
Pensa uma coisa, não é brincadeira o que eu estou falando. Por isso que ele falou sobre a experiência do povo judeu, que passou 40 anos, e por isso que passou 40 anos, porque Deus havia sentenciado, e aquela geração toda ficou prostrada no deserto, porque se recusou a entrar na terra e obedecer a Deus. Aquele que não obedece a Deus está dizendo, eu não acredito no Senhor, porque só dá para obedecer tendo fé na pessoa do nosso Deus. Ele diz, temamos, portanto, se assustem com esta possibilidade, se assombrem, se alarmem com essa história, porque vai acontecer com muitos de vocês. Acontecerá com muitos que frequentam os templos evangélicos do Brasil. Isto é uma profecia do próprio Cristo, quando ele diz, 2 estarão na cama, um será tomado e outro vai subir, outro vai ficar. Portanto, um casal, um crente e aquele acha que é. Esta, como disse pela manhã, a abordagem do apóstolo Paulo, acerca de cristãos da igreja de Corinto, que estavam vivendo como se Deus não existisse. Há pessoas assim. Elas dizem, pastor, não dá para descrer que Deus criou todo esse universo. Deus fez tudo isso. A Bíblia resistiu todo esse tempo, é a palavra de Deus. E as pessoas ficam apenas nas afirmações teóricas, mas elas não descem para o âmbito da fé, do íntimo do coração, para crer naquilo que elas estão dizendo. É tudo muito bonito, mas não é para mim. Você já evangelizou alguém? Alguém fala assim, que palavras bonitas, pastor. Que coisa importante isso mesmo. Mas, irmão, quer encontrar-se com Cristo? Quer abrir o coração? Não, pastor, eu não estou preparado. É importante, é bonito, mas não é para mim. Missões é uma coisa maravilhosa, pastor. Nossa igreja é uma igreja missionária. Como é bom saber que temos missionários. Deus está chamando teu filho. Não, meu filho não, pastor. Meu filho vai ser médico. Ele não vai ser missionário, não. Até que bata a porta da gente, para a gente mudar o nosso discurso. Há muitas pessoas assim na vida espiritual. Pessoas que o autor está dizendo, muitos que frequentam as igrejas, que se acham seguros por cantarem hinos, por terem visto algum milagre perto de si, por terem uma trajetória, embora seja aquele fluxo quase que cardíaco, lá em cima, lá embaixo, não tem uma regularidade, são pessoas inconstantes, mas eles estão de alguma forma envolvidas no mundo evangélico, se acham seguras. O autor de Hebreus diz, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, temamos porque apesar da promessa, apesar da palavra geral de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, isto é, deixado para trás. Interessante, esse suceda aparecer no grego é uma palavra só, tem a aparência. Então ele está dizendo o que aqui? Tenham medo, se assustem com a possibilidade, embora Deus tenha trazido a promessa até vocês do descanso eterno, vocês pareçam com aqueles que perecem. Portanto, o cristão tem que temer não perder a promessa, mas parecer-se com um perdido. Ter uma vida que se pareça com a pessoa perdida do mundo. E há muitos assim. Portanto, a tragédia de perder a promessa do descanso já é em si algo contundente e grave. Mas o autor está considerando aqui a gravidade apenas da imagem, de parecer que você vai ficar para trás, isto é, levar uma vida parecida com a vida de alguém que é perdido. Apenas a suposição, diz o autor de Hebreus, apenas a hipótese de você perder esta promessa deveria assombrar-nos. Apenas uma vida que se pareça com alguém que caminha para o inferno deveria nos assustar. Mas alguns não pensam dessa maneira. Ele diz, cuidado com a vida de vocês. Para os judeus daquela época, o descanso, a promessa era Canaã,
lá na Palestina, no caso dos israelitas, Canaã, no caso da igreja, a vida eterna, o descanso que Deus havia prometido, que Deus prometeu agora em Hebreus, e essa promessa é antes de Hebreus, é muito antiga, é desde antes da criação. Esse descanso de que fala Hebreus não é mais a Canaã física, pois ela é apenas um vislumbre do descanso eterno que Deus preparou para a igreja. Alguns ainda se encantam com a Palestina, se encantam com a Terra Santa, se encantam com a Jerusalém terrena, quando Deus preparou algo superior. A relação do judeu com a terra era uma relação que eu comparo ao nordestino com a sua. Ele pode viver 40 anos em outro estado, mas ele tem um sonho de voltar para a terra dele. Mesmo a terra seca, mesmo a terra esquecida pelo governo federal, ele quer voltar para a terrinha dele. Aí você consegue compreender o que era a relação de um judeu com a terra. É mais do que um lote para plantar. Era identidade, era sonho adquirir a terra. E que é sonho de muitos construir coisas nessa terra. E o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, você precisa considerar que Deus nos dê um patrimônio que não está nessa terra, deixe de se encantar com a Canaã física. A Palestina não cumpre totalmente a promessa do descanso de Deus. Não dá para considerar que ela será restaurada para abrigar o povo de Deus, que ela não atende os pré-requisitos deste Deus adjetivado no Salmo 95, que o autor lança a mão. Portanto, os cristãos devem temer apenas a aparência de serem considerados iguais, misturados com aqueles que andam perdidos. O autor de Hebreus ainda diz que o cristão deve temer ter uma vida parecida à de um incrédulo. Veja o versículo 2 e 3, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O descanso que Deus promete à igreja, ele passa por Moisés, ele chega à criação. Antes, portanto, da fundação do mundo, Deus já havia preparado o descanso eterno. E veja bem que o autor estabelece esse fio condutor que liga Israel à igreja, quando ele diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. A nós, ele usa o termo evangelização, no grego. Evangelizo, isto é, eles foram evangelizados lá como nós fomos aqui. Da mesma maneira que nós recebemos as boas novas, eles receberam lá. Isso chama muito a atenção. A questão das boas novas a Israel. Portanto, esta comunicação divina, a promessa de uma terra, de um descanso. Só que as pessoas não compreendiam que Palestina, que Canaã, era um vislumbre, era um estertor, ainda era um patíbulo, ainda era a entrada, era o pátio de entrada da morada que Deus preparou para o seu povo, portanto não era ali o ponto final. Portanto, o conteúdo da comunicação divina, essas boas novas, para o povo de Israel, a Canaã física, para nós, esta vida eterna, esta comunicação. E o autor de Hebreus considera um paralelo aqui. Assim como a comunicação divina, isto é, a promessa do descanso, era a mesma, tanto a Israel como a igreja, ele entende o quê? Que a recepção também poderia ser a mesma, a partir da incredulidade. Eles receberam a promessa, e a recepção pode ser a mesma na igreja. Naqueles que estão hoje ouvindo a palavra de Deus, podem receber com incredulidade. Portanto, meus irmãos,
Ele diz: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. A palavra que ouviram não faz sentido se não for acompanhada pela fé. Portanto, podemos encontrar pessoas, não é assim que encontramos? Pessoas que passam anos ouvindo a palavra de Deus. Anos ouvindo a palavra de Deus. Mas não acompanhada de fé, não aproveita para nada aquela palavra. É a experiência que tive quando recebi uma bolsa de pesquisa na UERJ para estudar o grego koiné com uma professora doutoranda que tinha uma linha de pesquisa no grego koiné. Nós líamos o texto original, nós juntos, nós dois, pesquisando. Porque o grego koiné é um grego de um recorte histórico. O grego, como o português, tem vários momentos históricos. E o grego koiné, que é o texto bíblico, é um recorte histórico de uns 300 anos. Se falava esse tipo de grego, esse dialeto do grego antigo. E nós líamos, e ela sabia que eu era pastor já, e nós líamos o texto grego, e aquele texto, lendo no original, não lhe aproveitava nada, porque não era acompanhado pela fé. Portanto, não é ter uma Bíblia na mão. É preciso ter um relacionamento concreto e correto com o Senhor. Mas o cristão, como diz o autor, o cristão tem uma resposta diferente da dos israelitas. Ele diz, o autor, nós, porém, que cremos, e ele coloca esse verbo no passado. Nós, porém, que cremos, qual é o resultado da fé? Ele diz, entramos no descanso conforme Deus tem dito, ele usa o verbo no presente. Nós que cremos, nós já entramos no descanso. Portanto, o descanso de Deus é mais que um simples lugar, e entre aspas, essa palavra simples, é mais do que o lugar que eu espero no futuro. Ele diz que é uma qualidade de vida, portanto, a vida eterna é uma qualidade de vida que nós já experimentamos hoje. Nós que cremos, diz o autor, nós que cremos, mas a palavra que ouviram não lhes proveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, nós já entramos neste descanso. Portanto, a vida eterna é mais que uma esperança que nós temos de entrar nela no futuro, é uma qualidade de vida que podemos experimentar hoje. Por isso que a vida de um cristão verdadeiro é uma vida diferente. Ele passa os percalços pelos quais passam todas as pessoas, mas ele reage de maneira diferente. Ele tem um sorriso diferente. Ele tem palavras diferentes, ele tem categorias mentais diferentes, ele tem justiça diferente, ele vê o mundo diferente, porque ele tem a vida eterna, ele já entrou no descanso de Deus. Esse descanso não é outra coisa senão a própria comunhão com o Senhor, que vamos ver mais adiante. Por isso que o autor vai dizer que, no versículo 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Deus ofereceu o seu próprio descanso para os obedientes crentes e crentes verdadeiros. O cristão deve ter medo. Não medo de perder a salvação, mas medo de ter uma vida parecida com o desobediente. Veja o versículo 6 e 7. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em outras palavras, Deus fecha a porta ao desobediente. Aí me lembrei das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21.
Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Nem todo que simplesmente, por assim dizer, canta os cânticos cristãos, nem todo que tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, nem todo que uma vez por semana vai à igreja, nem todo aquele que dá uma esmola para o pobre, nem todo aquele que tem cara de religioso, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar? Segundo Jesus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Obediência. Deus fecha a porta para o desobediente. Como diz o autor, por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, foram pregadas, ouviram a palavra, mas como elas não foram acompanhadas de fé, eles que nada lhes aproveitou, Deus fechou a porta para os desobedientes. Muitos deixaram de entrar em Canaã por causa da desobediência que resultou da incredulidade. Mesmo que tenham sido anunciadas a eles as boas novas. No texto grego, mesmo que tenham sido evangelizados, é o termo que o autor utiliza. Assim, o autor sagrado está pensando, assim, muitos deixarão na igreja, que frequentam a igreja, que sentam nos bancos da igreja, deixarão de entrar no descanso de Deus, porque são pessoas, no fundo do fundo, desobedientes ao Senhor. Se acham seguras, mas são desobedientes. E a desobediência resulta da incredulidade, apesar de receberem as boas novas hoje. Ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, mas como não acompanham a fé, elas não acreditam e são incrédulas e se rebelam e são desobedientes ao Senhor, levam a vida como bem desejam. É assim como já citei ainda há pouco, pessoas que compreendem tudo isso intelectualmente, mas vivem como se Deus não existisse para elas. Conhece pessoas assim? Pessoas que não negam que Deus existe, pessoas que não negam que a igreja é o povo de Deus, pessoas que não negam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Como é que alguém pode viver desse jeito? Igual aos judeus que não entraram na terra de Canaã. Vivem como um título de um livro que futuramente quero ler, um cristão ateu. Parece uma incongruência. O cristão ateu vive na igreja, vive a sua vida como se Deus não fosse o Senhor dela. Por isso, o autor insiste de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no passado. Qual é o tempo de fazer isso? Ele diz, é hoje. Quem está falando? O próprio Deus. Se ouvirdes a sua voz, como deve ser a nossa resposta? Não endureçais o vosso coração. Ele termina mostrando como deve ser a vida de um cristão. Ele deve temer ter uma vida direcionada para esta terra. Muitos a têm. Muitos têm os olhos voltados só para essa esfera. Não levantam mais os olhos para o céu. Ele diz, ora, verso 8, ora, se Josué lhes houvera dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Me lembrei de Colossenses, no capítulo 3. Muitos cristãos têm que reler esse texto. Cristãos que têm seus olhos voltados para esta terra. Assim como o autor sagrado de Hebreus está dizendo,
que o descanso terreno não se compara com aquilo que Deus preparou, portanto, nós devemos levantar os nossos olhos. Colossenses 3:1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Observe esse texto. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não na questão daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristãos que só olham para esta terra, só têm planos para esta terra. Você já leu o editorial de hoje? Começaremos nessa semana, o mês 8 do ano de 2018. Já chegamos no mês 8, já se passaram praticamente 7 meses do ano. E o que de significativo, não é vir à igreja não. O que de significativo você fez para o reino de Deus este ano? Que obra concreta, completa, começo, meio e fim? Que legado você vai deixar para o ano de 2018 que você nunca mais o verá? Nós somos assim, irmãos, pessoas que procrastinam tudo na vida secular, e também o fazemos na vida espiritual. Deixamos tudo para depois, quando as contas forem pagas, quando meu filho crescer, quando meu filho sair da escola, quando eu economizar essa despesa na minha família. Qualquer motivo é razão para nós não completarmos algo de significativo na obra de Deus. Por que acontece isso? Porque nossos olhos estão nesta terra, na Canaã. Nós gostamos dessa terra, e há tantos cristãos apaixonados por ela. Amam esta terra, fazem tudo por ela. Se pudessem ficar aqui eternamente, ficariam. Mas o autor de Hebreus diz, se Josué lhes tivesse dado descanso, isto é, se o que Deus preparou foi isso aqui, meu irmão, ele não teria falado a respeito de um outro dia. Portanto, nossos olhos têm que sair desta dimensão, sair desta terra. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Deus nunca planejou esta terra para nós, por mais bela que ela seja. Por mais que sejam belos os lugares que você já visitou, por mais que você goste da sua casa, por mais que você já tenha ido em Cancún, por mais que você já tenha ido na ilha de Bora Bora, passado lá uma diária de $7.000, por mais que você já tenha viajado para a Europa, e Deus nunca planejou esta terra para nós, porque Ele preparou algo melhor para o seu povo. Por isso ele diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, e ele usa pela primeira vez o termo sabatimós. Existe um sábado para o povo de Deus. Todas as outras referências a repouso é um outro verbo. Agora ele diz que Deus preparou o repouso que é dele, o sabatimós de Deus, porque Deus descansou, isto é, Deus compartilha das suas coisas com a igreja. Este sábado, esse sabatimós, é mais, como disse, mais do que uma realidade futura, é uma experiência de hoje, porque o sábado foi criado para isso. O sábado não foi criado por Deus para nós nos embalarmos na rede. O sábado não foi criado por Deus para não fazermos nada. O sábado foi criado por Deus para pararmos as nossas atividades seculares e olharmos para cima, pelo menos no sábado.
deixarmos as nossas preocupações terrenas e nos voltarmos para Deus, pelo menos no sabatimós. Isto é, o sábado foi criado para nós resgatarmos e aprofundarmos a nossa vida com Deus. Nós perdemos isso. Nós não temos mais isso. Nem domingo agora é dia do Senhor, porque nós fazemos tudo no domingo. E o diabo leva aquela visita na sua casa no domingo, para que você não venha à igreja. E as doenças chegam no domingo, para que você não venha à casa do Senhor. O diabo faz isso. Portanto, o autor diz: resta um sabatimós para o povo de Deus, que já começa com esta comunhão íntima com o Senhor. A igreja, o povo de Deus, compartilha das mesmas coisas que o seu Deus. O descanso dele compartilhou conosco, porque aquele que entrou no descanso de Deus também, isto é, no sabatimós de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. O que Deus faz, o seu povo faz, pois Deus compartilha, identifica-se com o seu povo e o faz compartilhar das suas experiências. Que coisa maravilhosa, irmãos, é perceber que o descanso de Deus, o sábado de Deus, uma comunhão profunda e perene com Ele, que já começa hoje. Por isso, que não há lugar que inspire isso, senão o coração do próprio ser humano. Aqueles que viajam para certos lugares sacrossantos e sentem Deus presente lá. Cristãos que vão se rebatizar no Rio Jordão, porque lá é uma terra de luz e de fato tem muito sol, é só isso. Pessoas que se deixam levar, e o autor de Hebreus diz: olha, o sabatimós de Deus já começou. Essa comunhão com Ele já começou, profunda já começou. E onde começa? Começa no lugar físico, pertence ao endereço. Segundo Jesus, não, é no espírito do homem. Nem em Jerusalém, diz para a mulher samaritana, e nem no Monte Gerizim, como os samaritanos o faziam. Onde eu posso ter esse sabatimós com Deus? É no espírito do homem. Começa hoje, agora, com você aqui, se não tem. Vamos, irmãos, orar ao Senhor e refletir nas palavras de alerta do autor sagrado, quando ele diz: tende cuidado, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Vamos orar e você vai colocar-se diante de Deus nesses momentos.